A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos colocar um testemunho hoje, irmãos, referente à televisão, isto mesmo. É um testemunho muito forte. Houve batalha espiritual na casa da serva de Deus. Ela colocou esse testemunho para que todos possam, irmãos, saber ou perceber, irmãos, que quando tem alguma coisa estranha no nosso lar, nós temos que nos consultar. Estamos falando aqui da televisão, mas muitos vão falar, por que então esse testemunho da televisão, sendo que a gente ouve cultos online na televisão, a gente vê os vídeos do YouTube na televisão? Porque a televisão é tão ruim assim, é do demônio? Não, irmãos. Nós estamos falando não do aparelho. Nós estamos falando no que passa na televisão. Que ali tanto passa coisas boas como coisas maléficas, né? Vamos, benéfica e coisas maléficas. E com certeza estaria passando na casa da serva de Deus alguma coisa, irmãos, e que não ia ao encontro de um lar cristão, né? A serva de Deus não especifica, mas ali já estava a serva de Deus já naquele vício de assistir aqueles programas, né, irmãos? E a serva de Deus enviou um testemunho lindo, irmãos, em que ela teve que orar para expulsar o espírito mau de dentro da casa dela. Lembro que uma vez uma jovem serva de Deus estava ouvindo um programa neste mesmo canal em que este apresentador, quando era vivo, fazia seu programa aos domingos, e esse apresentador passava muitas coisas, né? Para vocês terem ideia do que passava, ilusionismo, né? A pessoa ficava ali e vinha alguém ali e paralisava a pessoa e fazia a pessoa regredir, né? E ali, querendo ou não querendo, mexia com alguns espíritos, né, irmãos? Para vocês terem ideia mais ou menos. E essa jovem foi fazer o que eles pediram ali, né? Eles falaram, colocaram uma coisa assim para você ficar ali olhando, e quando essa jovem estava ali fazendo o que eles estavam falando, essa jovem entrou em pânico. Segundo ela diz, que ela via tudo grande, né? Que ela via tudo diferente ao seu redor, via coisas, né? Que ela tinha medo de falar. O qual essa jovem teve que orar, teve que os irmãos ir na casa dela orar, dobrar o joelho para que aquele espírito saísse. Porque, irmãos, voltando a falar de novo, não é um aparelho, é o que se passa no aparelho. O aparelho é uma matéria, né? Feita de materiais, mas é o que se passa dentro do aparelho que às vezes a pessoa dá brecha e os espíritos, né? Ali fica na casa da pessoa. Vamos ouvir esse testemunho que vocês vão entender direitinho. Vamos lá? Hoje eu venho, irmãos, contar uma experiência, irmãos, que eu tive com o Senhor há quase 9 anos atrás. Irmãos, eu vou estar falando no final do testemunho qual era o programa que estava passando na TV. Mas, irmãos, antes disso, eu quero dizer para os irmãos que eu não estou aqui para falar, irmãos, que é pecado ter televisão. Eu estou aqui para dizer, irmãos, que é pecado que nós assistimos, irmãos. Eu achava que eu sabia, irmãos, controlar a televisão, mas eu não sabia, eu estava enganando a mim mesma. Irmãos, hoje eu assisto o que me edifica, testemunho, hinos, louvores. Sabe, irmãos, eu coloco louvor, testemunho, vou arrumar minha casa, eu falo com o Senhor, assisto cultos, pregações e coisas, irmãos, que é da nossa necessidade do nosso dia a dia. Uma receita, um trabalho para o filho no colégio, um conserto da casa que a gente não sabe fazer e a gente quer aprender. Mas, irmãos, antes, irmãos, eu não sabia usar, eu achava, mas eu enganava a mim mesma, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que ser quente ou frio, irmãos. Que se a gente for morto, ele vomita, irmãos.
Irmãos, eu assistia muito programas mudanos, irmãos. Eu não assistia novelas, irmãos, da Rede Globo, nem filmes de terror, irmãos. Até porque se eu assistisse, irmãos, eu via muito espírito maligno, desde criança, irmãos. Né? Se eu assistisse alguma coisa assim pesada, irmão, eu não dormia. Eu via muito espírito. Então, irmãos, eu nunca fui assistir coisas assim, mas eu assistia, irmãos. Sabe aqueles programas, irmãos, de 2 horas da tarde, de domingo? Sabe? Ou à noite do domingo também. Programas assim que passava cantores sertanejos, entrevista. Eu assistia, irmãos, também. Muitas das vezes eu cheguei a assistir novelas infantis, irmãos, de criancinha, sabe? Eu falava, não tem importância porque é de criança. Irmãos, eu enganava a mim mesma, irmãos. Mas hoje eu sou liberta, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor me deu o fruto do Espírito, que se chama domínio próprio, irmão. Né? Quando a gente tem o domínio próprio, né? Não como os outros, né, falam, né? Dominar o próximo, né, irmãos? É dominar a si próprio. Hoje eu tenho, irmãos, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sei o que eu coloco diante dos meus olhos, irmãos. Porque eu sei o que eu coloco diante dos meus olhos, irmãos, contamina todo o meu corpo. Né? A palavra do Senhor diz, não coloquei abominação diante dos vossos olhos. Então, irmãos, eu vou contar esse testemunho que aconteceu, Irmãos, na época, quase 9 anos atrás, o meu esposo chegava às 2h pouca da manhã, da madrugada, né? Eu pintava pano de prato, irmãos, e eu dormia tarde. E eu acabei de pintar o pano de prato, eu fui pra sala fazer a borda do pano de prato, sabe? Eu tava treinando fazer a barra do pano de prato. E já era quase meia-noite, se não fosse meia-noite, irmãos. E eu fui pra sala, liguei a televisão pra me escutar. Então, irmãos, eu fui fazendo, sabe, a barra do pano de prato. E de repente, eu não sei quantos minutos passou, o meu filho começou a gritar no quarto, irmão, desesperadamente. Um grito que eu nunca vi. Então, assim, irmãos, eu lhe assustei muito. Eu saí correndo pro quarto e acendi a luz. Na hora que eu acendi a luz, irmãos, ele estava sentado na cama, com os olhos, irmãos, sem piscar, regalados, olhando fixamente para a parede. Irmãos, ele gritava demais, com um desespero terrível. Irmãos, quando eu entrei no quarto, eu fui tomada por um medo, por um pânico terrível. Eu senti um espírito maligno presente naquele quarto. Deus não me deixou ver o espírito que era, irmãos, porque no momento eu não estava preparada. Eu já vi espíritos em outras vezes, mas naquele momento eu não tinha condição, irmãos. E o Senhor conhece a condição de cada um, irmãos. O Senhor não nos prova além do que possamos suportar, irmãos, né? Como diz a palavra dele. Então, irmãos, eu comecei a sentir muito medo, eu travei de medo, irmãos. Um medo, assim, terrível, maligno. Tinha uma nuvem negra dentro do quarto, pairando no quarto, irmãos. Impressionante. E quando eu destravei de medo, eu tentei ir pra cama, pegar o meu filho. Mas quando eu fui tentar pegar ele, ele começou a se debater. Ele me chutava, ele debatia com braços e pernas, irmão, e gritava muito feio. E aí ele corria pro canto da cama, que a cama era encostada na parede. Aí eu me afastei, irmãos, coloquei o véu e comecei a repreender, e não acontecia nada. Então aquilo me desespero foi me dando maior, porque eu não sentia Deus, eu buscava Deus e assim num desespero, sabe, irmão, e não acontecia nada. E nessa época, irmãos, eu morava na casa alugada da tia do meu esposo, e em cima da minha casa morava o filho dela, o primo do meu esposo com a sua esposa, todos da congregação, irmãos. Eu também já era da congregação nessa época, né? E eu pensei em chamar eles para ajudar a orar, irmãos, para expulsar aquilo. Mas, irmãos, ele já era mais de meia-noite e ele acordava 3 horas da manhã para trabalhar. Então eu falei, Senhor, me ajuda, eu não posso acordar o primo do meu esposo para orar, né? Para ajudar na oração. Eu sou sua serva, sabe, irmãos? Irmãos, foi questão de minutos. Eu não sei se foi 10 minutos, eu não sei se foi 15 minutos. Irmãos, eu não sei quanto tempo foi, mas para mim, eu tinha noção que era horas, mas não foi horas. Foi questão de minutos, eu creio que uns 10 minutos, irmãos. Mas para mim foi como se tivesse passado horas de tanto medo e agonia e desespero, irmãos. E meu filho não parava de gritar 1 segundo. Irmãos, e naquele desespero, com o véu na cabeça e pedindo socorro, mandando sair, nada de sair. Irmãos, até que a voz do Espírito Santo bradou dentro de mim. Porque como ele viu, irmãos, que minha carne não estava suportando mais. Ele teve misericórdia, ele falou assim, vai na sala e desliga a televisão, porque se não desligar, não vai sair. Irmãos, quando eu olhei, porque eu estava no quarto, tinha que atravessar mais um quarto para chegar na sala. Parecia que a televisão, irmãos, ficava do outro lado
da rua, sabe? Parecia que era muito longe, porque o medo era muito grande, irmãos. E parecia que não ia ter pernas para chegar na sala. Mas o Senhor foi bom e misericordioso, porque as misericórdias do Senhor, irmãos, são as causas de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Glória a Deus por isso, irmãos. O Senhor teve misericórdia e me deu forças, irmãos. E eu fui até a sala, desliguei a TV. Eu fui lá, desliguei e voltei. Quando eu voltei no quarto, irmãos, eu falei: agora sai no nome de Jesus Cristo. Irmãos, saiu na hora. Aquela nuvem negra saiu, aquele medo, aquele desespero saiu. O meu filho parou de chorar na hora, irmãos. Foi assim, instantâneo. Eu falei, desliguei a TV e falei, e voltei pro quarto e falei: sai em nome de Jesus Cristo. Meu filho parou de chorar na hora. Aquele medo, aquele desespero, eu senti a presença do inimigo indo embora. Irmãos, aí eu peguei o meu filho, ele aceitou meu colo e ele deitou no meu peito. Irmãos, ele colocou a cabecinha e ele dormiu. Ele dormiu, só que ele dormiu, irmão, assim, ele dormiu e ele dormindo, ele fazia um suspiro, assim, muito profundo, sabe? Um suspiro, assim, muito profundo, que doía o coração. Aí eu coloquei ele na cama e coloquei a mão na cabeça dele e eu recitei o salmo, aqueles salmos, o Senhor é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Irmãos, quando eu terminei de recitar esse salmo, o meu filho sorriu, dormindo, ele sorriu e parou de suspirar esses suspiros fortes. E foi a noite inteira dormindo. Irmãos, o que eu estava assistindo, irmãos? Irmãos, o que eu estava assistindo, irmãos? Eu vou falar de um jeito que os irmãos vão entender. Por causa de ética e tudo, irmãos, né? Eu vou falar, mas os irmãos vão entender. Irmãos, eu liguei no canal que ele é de uma igreja. Esse canal pertence a uma igreja. E um canal que faz novelas evangélicas, aí o irmão já vai saber qual que é. E estava passando na época, irmãos, um programa de um apresentador muito famoso, que inclusive há alguns anos atrás ele caiu num acidente do apartamento dele e ele faleceu. E nesse programa ele estava entrevistando, irmão, uma cantora sertaneja muito antiga, cantora sertaneja raiz, aquela sertaneja antiga da época do meu pai, sabe? Era isso que eu estava assistindo, irmãos. Eu estava assistindo um programa, que estava entrevistando, sabe? Esse homem já faleceu, né? Esse homem que apresentava o programa, que levava o nome dele, faleceu, né? Mas ele estava apresentando esse programa na época, irmão, há quase 9 anos atrás. Irmãos, eu não estava assistindo um filme pesado, ou novela pesada, nada disso, irmãos. Eu estava assistindo um programa, irmãos, de entrevista à noite. O programa dele começava à noite, irmãos. Irmãos, sabe? E o inimigo não queria sair, irmãos. Não saiu. Ele estava batendo com o pé lá no quarto e me enfrentando que não ia sair, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo por que ele não estava saindo e mandou desligar a televisão, né? Esse apresentador, né, faleceu, acho que ele foi consertar um ar-condicionado, caiu e morreu, né? Os irmãos que vai me ouvir, acho que já vai saber, né, irmãos? Se vocês souberem quem que é, pode colocar aqui no comentário. Eu não vou falar por questão de ética, né, irmãos? Até pra não falar que eu tô julgando e tal. Mas, irmãos, a gente tem que assistir o que edifica, irmãos, porque muitas coisas a gente acha que não tem nada a ver, irmão, mas traz maldição sim para o nosso lar. São coisas do Egito que nós trazemos para nossa casa, sabe? E aquilo se torna um bezerro. Sabe quando o povo de Israel saiu do Egito e eles começaram a levar muita prata do Egito, muita joia, muitas coisas, e depois eles no deserto eles fundiram e aquilo virou um bezerro, sabe? Então às vezes a gente vai trazendo coisas do Egito. Isso não tem nada a ver, traz um pouquinho. Aquilo ali não tem nada a ver, traz um pouquinho. E um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã. Quando você vai ver, irmãos, está dentro da tua sala um baita bezerro de ouro. E você já não sente mais aquela presença de Deus mais, você não consegue falar em línguas mais, você não consegue mais falar em mistério, você já não sente, sabe, irmãos, aquela alegria do Espírito sobre a tua vida, e você não sabe nem o porquê, porque a gente pega um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã do Egito, isso aqui não tem nada a ver, é um pouquinho da moda, é um pouquinho da vaidade, é um pouquinho dos programas mudando, sabe, músicas seculares, músicas mudanas, irmãos, são maldição no nosso lar.
E eu tenho testemunho, irmãos, eu tenho experiência espiritual com Deus. Essa não foi a primeira, irmãos. Eu tive outras experiências espirituais. Eu demorei um pouquinho ainda, irmãos, para ser liberta desses programas, tá? Mas hoje eu sou liberta para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra e a glória, porque o Senhor desenvolveu em mim, o Espírito Santo colocou em mim o fruto do domínio próprio, irmãos, né? E hoje, irmãos, eu só vejo o que me edifica, irmãos. A bagagem do Egito, irmãos, não nos pertence, tem que ficar no Egito, irmãos. Irmãos, e nesse dia, irmãos, o Senhor me mostrou, mas não foi só nesse dia, eu tenho outros testemunhos e experiência com o Senhor também nessa parte. Então eu estou para te falar, irmãos, se você tem TV, mas edifica a tua vida, que hoje em dia tem a Smart TV, que você assiste testemunho, assiste hinos, assim como eu tenho meu celular, irmãos, se você sabe usar, é bênção na sua vida, mas se você não sabe, é maldição. Então, irmãos, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo. É o dom, irmãos, que nós mais precisamos nos últimos dias. É discernir, ter o discernimento do Senhor. Porque com o discernimento do Espírito Santo, a gente consegue discernir tudo e por ninguém ser discernido. Amém? Então, irmãos, se você consegue se dominar, irmãos, ter o domínio próprio, amém, glória a Deus. Hoje, irmãos, eu sou liberta, hoje eu tenho esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, mas antigamente, irmãos, eu enganava a mim mesma, irmã, sabe, enganava a mim mesma, achando que sabia, mas não sabia. Mas, irmãos, não estou aqui para julgar nem para criticar. Se o irmão sabe usar, irmãos, é bênção para tua casa, para testemunho, para tanta coisa boa, né, irmãos? Mas se também não sabe, irmãos, é maldição. Então eu deixo aqui meu testemunho, que possa edificar a vida de vocês e abençoar a casa, a sua vida seja abençoada, no nome de Santo Deus! Vocês ouviram, queridos, o testemunho dessa irmã que fala sobre a televisão. Como eu já disse no começo, a televisão hoje não é mais tabu. A televisão hoje é obsoleto, né? Em cada casa tem 2, 3 e o povo não faz como fazia antigamente. Mas, irmãos, veja bem, nem todos sabem lidar com isso. Se eu tenho uma televisão em casa, o que eu vou fazer? Ela é smart. Hoje em dia você não tem uma televisão de tubo. Se tiver, é para relíquia. E as televisões hoje é tudo Smart TV, é televisão que entra internet. Se você tem uma televisão que entra internet, então você deixou de se prostrar na frente de uma televisão lá atrás, aonde você tinha que ver o que se passava. E hoje você não tem mais desculpas para estar na frente de uma televisão e falar que você não tem culpa, que é a emissora que está passando. Que a televisão tem a seção ali de canais, canal, né, de internet, né, onde entra pela internet, YouTube, outros aplicativos, correto, irmãos? Então hoje, nós, quem tem televisão, né, nós manipulamos a televisão. Nós manejamos, nós escolhemos, temos o livre-arbítrio de assistir o que nós quiser na televisão. Eu aqui estou tendo o meu livre-arbítrio em quê? Em fazer vídeo. Eu estou na frente de uma televisão fazendo vídeo. Correto? Se eu vou mexer na minha televisão aqui do lado, eu coloco o quê? Cultos para me ouvir. Correto, irmãos? Mas antigamente não, o povo ficava em frente. E esse programa em que a irmã disse aí, irmãos, este programa, né, não vamos colocar nomes aqui, mas esse programa, na época que tinha a concorrência entre uma emissora e outra, naqueles programas da tarde, né, de domingo, irmãos, tinha muitos que não iam nem pro culto, para dali já ficar pro programa do Silvio à Noite, ou Fantástico, daí por diante, né, irmãos? Então, irmãos, a emissora passa até hoje, mas hoje o povo pode escolher. Então, essa irmã, ela não está falando da televisão em si hoje. Ela está falando no povo que não sabe usar.
Você vai usar uma televisão, você vai pintar uma casa, entra no YouTube, tá ali. Vai matar um rato, alguma coisa, fazer uma cola, vai no YouTube, eles explicam. Vai serrar madeira, fazer algum enfeite, o YouTube ensina. Minha esposa aprendeu a fazer bolo vendo no YouTube. Correto, irmãos? Então, este mal, e o que a irmã fala aí sobre os espíritos. Irmão, os espíritos. Ela diz sobre os espíritos que estavam em suas casas, né, irmão? Mediante alguns programas em que ela fazia dali um bezerro de ouro. Quando nós partimos para fazer algo em nosso lar, como bezerro de ouro, e damos mais atenção naquilo e deixamos de buscar as coisas do céu, aí, irmão, os espíritos vêm, que é uma maravilha. Isso daqui, irmão, ó, celular, é o que matou tudo. É o pior de tudo. Um aparelho pequenininho é o pior de tudo. Que hoje nós temos livre, né? Livre-arbítrio, podemos mexer aonde quiser, tanto para o bem, tanto para o mal. O que vocês acham desse vídeo? Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade. Vamos compartilhar, irmãos? Deus abençoe.